Vamos lá, vamos a mais uma videoaula, aqui é o Márcio César. Nessa videoaula nós vamos falar sobre uma técnica de orientação a objeto muito usual e importante para nós, que é o polimorfismo. Tá? Como o nome diz, polimorfismo, nós temos o quê? Muitas formas, né? Poli de muitos, então muitas formas para serem criadas de um determinado método. Para elucidar, ou melhor, para explanar, para mostrar melhor isso, eu vou abrir aqui quatro classes aqui, ó, onde dentro dessas classes, notem que eu tenho ali, ó, uma chamada imposto, outra chamada gerente, outra atendente, outra estagiário. Então, notem que cada uma delas ali foi criada. Notem que o método vale alimentação, eu tenho ele em imposto, e eu tenho ele em gerente, atendente, e estagiário eu não tenho, beleza? Em cima desse modelo, dessa classe, o que a gente pode olhar aqui? Ó? A gente pode olhar que imposto está sendo herdado pelo gerente, atendente e estagiário. E notem que o vale alimentação tem um específico dentro de gerente e dentro de atendente. Só que em estagiário já não tem. O que significa isso? Significa que ele vai utilizar o que já tem disposto dentro do imposto. Da mesma forma que o vale transporte para todas as classes já vão estar disponível para elas, beleza? Sem delongas, vamos no nosso código. A gente vai voltando aqui para o desenho de cada uma das classes para a gente entender melhor. Já estou aqui com uma console aberta. Com essa console aberta, vamos criar o quê? Essas quatro classes, tá? Botão direito do mouse aí procurem lá no seu solution como adicionar novas classes, tá? Então, por exemplo, eu cliquei em uma nova classe, vou chamar essa classe de imposto, nova, tá? Uma classe vazia, sem problema, ou procurem aí na versão, vou deixar assim do jeito que ele já colocou, vou adicionar uma nova outra classe, né? Onde ela vai ser chamada de gerente, tá? Também vazia. Aí eu vou criar uma outra nova classe, atendente, e por fim a última classe, que é estagiário. Então adicione aí com a versão que vocês tiverem do seu Visual Studio estagiário, beleza? Então criei todas as classes, estão todas aqui, já estão abertas nas abinhas, então a inicial da execução da minha console está aqui, Program, depois tem o imposto, gerente, atendente, estagiário, tá? Lembram disso? Tá todas elas aqui, ó. Notem que eu tenho dois métodos dentro da minha classe imposto. Então vamos colocar esses dois. Deixa o método construtor aqui, não tem problema nenhum. Aí eu venho aqui, ponho public, opa, aí eu já crio, eu vou sem devolução nenhuma, né? Vale alimentação, vale alimentação, tá? Abre e fecha. Já coloco aqui, ó, uma mensagem, apenas para eu saber que eu estou dentro. E utilizando essa aqui, vou colocar uma mensagem padrão, né? Cálculo do imposto. Podia ter as entradas necessárias, tá? Mas eu vou fazer ela de forma bem simples, tá? Poderia passar parâmetros de entrada para cada um deles, vale alimentação e o outro qual que era mesmo? Vale transporte. Vale transporte, beleza? Poderia calcular, né? Cálculo do imposto. Aí eu vou colocar aqui alimentação, tá? Poderia até colocar nesse caso aqui alimentação. Eu vou até colocar aqui, ó, cálculo geral do imposto
do cálculo geral do vale alimentação. Cálculo geral, bem grandão, do vale transporte, beleza? Só para ficar uma mensagenzinha com geral aqui, o que refere a imposto. Vou copiar esses dois caras aqui, o gerente. Opa, não é nem esses dois caras, eu vou copiar esse único cara aqui, né? Esse método, porque aqui, se nós olharmos para o nosso desenho, só o alimentação, ele vai ser usado aqui, né? E vai ser usado aqui, beleza? Já no estagiário não vai ter o uso dele, e aí sem nenhum problema, né? Eu fiz ali, cada um com o seu método, cada um com a sua, cada um com o seu método bonitinho. Só que agora, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar nessa classe gerente e vou simplesmente herdar imposto. Então, fiz a herança aqui do imposto. Ele já chiou aqui, né, no caso do vale alimentação, né? A mesma coisa eu vou fazer para esse camarada. Então, a partir do momento que acontece isso, opa, coloquei no lugar errado, né? Aqui em cima na classe, não no método construtor, né? Se você tiver com alguma dúvida, eu tenho uma aula aí que eu vou deixar depois na menção no final do vídeo sobre o método construtor, tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui no estagiário, beleza? Então, o imposto foi herdado tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Beleza? O que vai acontecer? A partir do momento que esse camarada herdar imposto, os dois métodos vão ser garantidos aqui. E agora aqui? Aqui, ó, para eu atender e fazer o polimorfismo, nesse caso, eu preciso vir aqui no imposto e falar que o método ele pode ser modificado para quem quiser. Quem não quiser fazer uso dele. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e coloco essa palavra reservada aqui, ó, virtual. A partir deste momento, eu posso agora, por exemplo, eu fiz uma nova implementação aqui, não fiz? Eu posso vir aqui e colocar override, tá? Para esse cara, para ele sobrescrever, para eu ter essa técnica do polimorfismo. Então, a partir do momento que eu sobrescrevo este método, olha aqui, até saiu já, eu já tenho agora informação. Agora, no caso, cálculo, aqui no caso, eu já mudo aqui a mensagem também para eu saber que eu estou usando essa aqui, ó, do gerente, né? Também muda aqui, ó, e aqui, em vez de ser do... Aqui eu ponho atendente. Cálculo do atendente. Cálculo atendente do vale alimentação, tá bom? Tá bom assim, tá bom? O estagiário não precisa porque ele já está herdando. A partir deste momento, ó, ficou agora toda a mensageria, obviamente que teria que ter os cálculos, as passagens de parâmetro. Então eu estou fazendo uso do polimorfismo. Como? Eu estou herdando, estou dizendo que ela é uma classe, um método virtual, para eu poder fazer o polimorfismo, que é o ato de eu reescrever o mesmo método que eu simplesmente herdei. Agora, ó, aqui, ó, eu vou fazer o uso de cada uma das classes, né? Então eu vou criar aqui uma variável de nome gerente, onde vai ter uma instância de gerente. Então já criei aqui a gerente, né? Ele já está criando para mim. Var atendente, aonde ele vai também herdar atendente, né? Vai colocar ali, vou fazer uma instância do atendente. E por fim, estagiário, onde eu vou fazer o uso do método construtor do estagiário. Ah, mas você colocou var ali, eu não explicitei. A partir do momento que eu uso o método construtor, ele já vai virar o tipo em específico. Posso vir aqui e lançar ele como uma classe? Pode. Você vem aqui, em vez de ser
var e já põe direto a classe. Também pode, não tem problema nenhum. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, ó. Tanto faz, tá? Posso deixar ele genérico para ele em tempo de instância ele vir o tipo específico, ou já declaro, já deixo ele todo formatadinho. Beleza? Agora, olhem só o que eu vou fazer. Gerente, ponto, e vou usar o vale alimentação dele. Aí, da mesma forma, eu vou fazer isso com o estagiário e com o atendente. Atendente, atendente. E a mesma coisa eu vou fazer estagiário. Beleza? Então, chamei cada um dos objetos, chamei o vale alimentação, que é o que modifica em todo o meu código, tá? Então, vou fazer aqui agora, eu vou salvar tudo, né? Save all, salvei todos, ó, todos foram salvos, agora eu vou executar o meu código para ver se o polimorfismo atendeu tanto para gerente quanto para estagiário. Então, primeiro é gerente, é estagiário, vamos ver se funcionou. Opa, ele deu um bug ali de testes anteriores. Eu vou limpar tudo, vou recompilar e vou executar de novo. Tá? Caso isso aconteça, aconteceu a sujeira de novo, vou fechar aqui a console e vou executar de novo. Ainda ele continua pegando o objeto anterior ali, ó. Ele tem esse crashzinho de memória de console aqui, ó, pronto, agora ele limpou depois que eu abri um add ali. Notem que ele mostrou gerente, atendente, geral e fim do polimorfismo. Gerente, atendente, estagiário, que ele usa o geral, que ele importou do próprio imposto, né? Então notem que ele não tem nada, ele já importou do próprio imposto, né, que é o geral, e já mostrou para mim a informação, né? Então olha lá de novo, tá? Cada uma delas foram mostradas aqui, ó, tá? Conforme eu mostrei há pouco para vocês. Eu não tem nada, olha lá, geral, quando ele faz execução, e o geral ele traz do vale alimentação, beleza? Então, polimorfismo é o ato de deixar um método que foi importado, que foi herdado, na verdade, de uma outra classe, fazer a possibilidade de ele fazer um outro cálculo, uma outra função completamente diferente. Para isso, eu preciso da classe Py deixar um método virtual e quando eu herdar, quando a classe filho estiver em uso, o método precisa ser reescrito para ele virar polimorfo, ou seja, para que ele tenha várias funções. Então, o mesmo método que foi herdado, quando eu estou em gerente ele faz uma coisa, quando eu estou em atendente eu faço outra, quando eu estou com imposto, nesse caso que eu não faço nada, eu não utilizo, ele já ganha a função e faz outra coisa, tá? Aqui eu fiz só de mensageria, mas é óbvio, tinha que dar uma entrada de informação e iam ter cálculos diferentes, tá bom? Eu só fiz de mensageria para demonstrar o que é o polimorfismo e para que não tenha tantas inserções aí e nós possamos nos confundir com essas inserções, tá? Mas era para ter, obviamente, cada um das suas funções do seu cálculo em específico, beleza? Eu espero que tenham entendido a respeito de polimorfismo, expliquei de uma forma muito sutil, muito básica, baseada neste desenho aqui, e espero que vocês entendam. Se não entendeu, manda um e-mail, manda uma mensagem, comentem, coloquem nos comentários, que eu teria um prazer de gravar um outro vídeo e mostrar mais conteúdo para vocês. Me pergunte, me chame no chat, me chame aonde vocês têm os meus canais de comunicação, beleza, pessoal? Um abraço.